gente vai falar especificamente sobre neurociência e memória. Lembrando que aqui a gente está sempre direcionando, eu busco sempre levar esse conteúdo em diálogo com a psicanálise. Então, não é uma neurociência cognitiva da vida. A gente não está estudando neurociência de uma forma aleatória. Se a gente for olhar para as áreas da neurociência, a gente tem a neurociência cognitiva, a neurociência comportamental, a neurociência genética, a neurociência mecânica, a neurociência da engenharia computacional e assim sucessivamente. Aqui em específico, a base da neurociência que a gente utiliza é a neurociência afetiva, que é esse fundamento específico dentre todas as neurociências que mais dialoga com a psicanálise, tá? Ela fundamenta e comprova, através desses estudos, muitas teorias que o Freud trouxe sobre a mente, sobre as memórias, sobre o id, o ego, o superego, etc. E a neurociência tem esse diálogo bastante próximo com a psicanálise. Eu falo que ela fundamenta o que a gente entende como neuropsicanálise. Então, não é qualquer neurociência que, eu sei um pouco de neurociência, eu estudei neurociência comportamental, neurociência cognitiva e estudei psicanálise. Isso faz de mim um neuropsicanalista? Não faz. O que faz você ter uma atuação específica baseado em neuropsicanálise é você trabalhar em torno dos afetos, em torno dessas comprovações que a neurociência oferece sobre as teorias freudianas, sobre as teorias psicanalíticas. Isso a gente considera como um neuropsicanalista. O neuropsicanalista não é o curso, me formei agora. Não, não existe um curso pronto. Você se torna um neuropsicanalista a partir do momento que você tem fundamentado, compreendido a prática clínica, o que significa a psicanálise clássica. E aí você, então, né, explora esses conceitos, essas técnicas, à luz especificamente das metodologias neurocientíficas, em especial a neurociência afetiva. É isso que fundamenta. E aí você vai para uma clínica atender no manejo terapêutico baseado em psicanálise, fundamentando o conhecimento dessa neurociência, entendendo os circuitos, a formação de memórias que vocês vão compreender aqui. E aí, ter esse olhar psicanalítico mais fundamentado no saber neurocientífico, fundamenta, então, a prática em neuropsicanálise. É isso que torna vocês, então, tá, um neuropsicanalista. Então, especificamente, acho que é isso. E hoje a gente vai desconstruir muita coisa sobre memória, tá? Eu sei que tem muitas e muitas teorias sobre memória. A gente vai entender a memória nessa luz da neuropsicanálise, que é olhando para os conceitos psicanalíticos e qual que é a evidência científica que nós temos hoje a partir dessas teorias psicanalíticas que o Freud criou há mais de 100 anos atrás. Essa fundamentação que a gente vai buscar aqui, tá bom? Então, sejam muito abertos, assim, tenham muita maturidade para entender as propostas que eu vou trazer nessa aula, que não é uma verdade absoluta, nada é uma verdade absoluta, é uma proposta, vê se faz sentido, investiguem, depois se aprofundem no PDF que eu sempre entrego para vocês, porque esse PDF vai trazer as referências, e aí vocês podem, por vocês mesmos, buscar essa referência, não somente confiar no que o professor Eduardo trouxe aqui acerca do que é memória à luz da neuropsicanálise, tá? Então, aqui eu estou tentando instigar vocês a aprofundar esse conhecimento, a buscar saber mais, a buscar descobrir mais, a explorar mais, talvez até mesmo do que eu sei à luz da neuropsicanálise. Tá? Essa é a nossa proposta aqui hoje. Neurociência e memória. Especificamente, eu colocaria neuropsicanálise e memória, né? Mas passando um pouquinho aqui para o nosso índice, tá? Do que a gente vai abordar hoje, dos conteúdos, para a gente ter uma noção em que momento nós estamos na aula. Vamos ter primário, como sempre, o objetivo dessa aula. O que que propõe essa aula? Qual que é a fundamentação? O que que eu começo essa aula sem saber, e aí eu sabendo um pouco, e aí eu estudo essa aula, absorvo o conteúdo e vou finalizar essa aula consolidando esse aprendizado, tendo noção do que foi apresentado naquela aula. Uma ideia de se eu pedisse para vocês fazerem um resumo do que foi apresentado nessa aula, vocês teriam essa capacidade de absorver o conteúdo, informação, entendimento suficiente para isso? Se não, a pergunta, o momento de espaço de questionamentos é o espaço para consolidar esse aprendizado, pedir para eu falar de forma mais clara, com o objetivo do dia a dia, com o objetivo da clínica, com o objetivo psicanalítico daquele exemplo que eu trouxe aqui, tá? Vocês têm esse direito e eu estou aqui para isso, para fundamentar e clarear o que possa não parecer claro. Depois falaremos sobre a definição de memória. Eu acho fundamental a gente partir de um consenso, né? A gente fala uma definição operacional. Uma definição operacional é
Todos os neurocientistas, todos os psicanalistas concordam que a memória é isso aqui. Claro que a maneira como cada um aborda, fundamenta aquilo se modifica, mas todos temos uma definição operacional, tá? E a definição operacional da memória é o que vocês também precisam saber para quando vocês forem falar de memória com o paciente, de memória com o psiquiatra, de memória com o neurologista, de memória como neurocientista, é nesse fundamento. Depois falaremos do que sofrem as nossas histéricas, e para isso a gente faz um retorno lá no início do século XIX, entre o Freud e aí o Jean-Martin Charcot, que vai trazer uma ideia sobre o sofrimento das histéricas, o que elas apresentam como histeria, vai trazer também uma ideia da hipnose, que o Charcot vai começar a utilizar, depois o Freud começa a ampliar sua perspectiva, leva esse diálogo então para Joseph Breuer, começa então a entender a origem dessa histeria, mas a fundamentação dessa pergunta é do que sofrem as nossas histéricas. E aí a ideia é que o objetivo dessa aula casaria com isso. Se vocês souberem responder essa pergunta fundamentada não apenas na psicanálise clássica, mas nesse diálogo entre a psicanálise e a neurociência afetiva, então vocês compreenderam do que significa, do que se tratava e qual que era o objetivo específico dessa aula. Responder essa pergunta não como um conceito, não como uma resposta, uma definição que o próprio Freud deu nos seus estudos, mas à luz da neurociência. Depois falaremos sobre os componentes da memória, o que compõe uma memória. A gente fala muito de memória, a gente experimenta memória, a gente revive memória, a gente sofre por causa de memória. Mas qual que é o componente dessa memória? O que está presente em todas as memórias, independente dos locais ou das estruturas que elas estão armazenadas, independente do evento específico em que tornou aquela memória possível? Qual que é os elementos, quais são os componentes, o que compõe algo a se tornar uma memória, né? E aí as memórias nas suas categorias. Consolidação de memória. O que é uma bendita de uma consolidação de memória, que é algo que a gente tem falado tanto, né? Vamos aqui, eu falo muito para vocês, consolidem o aprendizado. Consolidem o aprendizado é que vocês consolidem esse evento, essas informações que eu estou trazendo aqui. Quando vocês consolidam isso, vocês estão tornando esse aprendizado, o conhecimento que eu trouxe, uma memória. Se isso se torna uma memória, possivelmente, quando eu estiver atendendo o paciente no estágio, eu vou lembrar, o professor Eduardo falou isso, isso, isso. Então, isso é uma memória consolidada. Eu consigo recuperar essa memória de certa forma. Depois vamos propor a reconsolidação de memória. E aí a reconsolidação ela é um pouco interessante. Notem que eu coloquei ali o re, né, maiúsculo, porque antes só existia a consolidação de memória. Não existia a possibilidade de uma reconsolidação. E aí, duas pessoas em especial, uma pessoa muito importante, que é o Ledoux, vai trazer uma proposta de que não. Nós não só consolidamos uma memória, como nós podemos reconsolidar essa memória. Ou seja, resgatar essa memória, alterar essa memória, modificar essa memória e depois consolidar ela novamente. Então, é uma reconsolidação de memória, tá? Resgatar ela para depois consolidar a informação dentro dela com as alterações que o terapeuta geralmente faz ali na transferência com o analisante. Falaremos também sobre memórias em neuropsicanálise, a gente fundamentou tudo isso, do que é memória, etc., qual que é o objetivo, qual é o sofrimento das histéricas, o que é consolidação, o que é reconsolidação. Agora vamos olhar para isso na neuropsicanálise, qual que é o objetivo. Por que é importante vocês terem conhecimento de como que funciona uma consolidação, qual que é os componentes específicos dessa memória e como que nós trabalhamos, como que a neuropsicanálise faz uso específico dessa ferramenta, que é a memória, para trabalhar um trauma, para trabalhar uma fobia, para trabalhar uma depressão, para trabalhar um abuso e assim sucessivamente. Depois falaremos sobre as estruturas psíquicas do aparelho freudiano, não há como não abordar isso, que é o ego, o superego e o id. Vamos olhar agora, assim, uma estrutura neuroanatômica do que é o ego, do que é o id, do que é o superego, à luz dessas evidências científicas, e mais do que isso, vamos parafrasear, ou seja, vamos colocar do lado o cérebro, a neuroanatomia que nós temos hoje, do cérebro real, original, com as suas estruturas, e vamos colocar do lado o aparelho freudiano, aquilo que vocês aprenderam, ou estão aprendendo, ou vão aprender no curso de psicanálise clássica, que é aquele aparelho psíquico que o Freud desenhou, que contém o id, que contém o ego, o superego. Vamos entender, colocar lado a lado e fazer essa comparação. Vamos entender que quando o professor Eduardo está falando, por exemplo, do ego, aqui, especificamente nesse cérebro real, ele está falando dentro da psicanálise clássica dessa estrutura ainda no aparelho freudiano.
Então não é um abandono. Para você, se fosse um abandono, a gente descartaria todo o aparelho freudiano, mas não é isso que a gente está fazendo. A gente está dizendo que a teoria que o Freud teve, à luz de como funciona o cérebro, o psiquismo, está muito, muito próximo do que realmente funciona. E aí, sempre lembrando que o Freud não tem as evidências, não tinha as possibilidades de eu apresentar essa simples figura aqui de como que é o cérebro real. Tem o hipocampo, o cerebelo. O Freud não tinha essa metodologia. Hoje a gente tem esse conhecimento que eu estou passando para vocês aqui. O Freud nunca teve acesso a isso, né? Porque não porque ele não poderia ter, mas as possibilidades de olhar para esse cérebro vivo em funcionamento enquanto um dorme, enquanto um sente dor, não era possível naquela época, tá? Então, imagina você não ter essas possibilidades, e aí você teoriza a partir dessa neuroanatomia que você consegue observar pós-morte do paciente, consequentemente, nessa pesquisa clínica que ele fazia sobre o cérebro, sobre como funciona o aparelho psíquico. Então, Freud teve um grau de assertividade que eu sempre falo, assim como o Marcos Somos afirma, que os neurocientistas devem um pedido de desculpa gigantesco ao Freud, em especial quando a gente fala dos sonhos. Porque o Freud sempre deu a ideia que o sonho era a realização de um desejo, que o sonho tinha como fundamento proteger, preservar o sono do indivíduo. E aí a neurociência agora comprova que, de fato, existe lá o sisteminha de recompensa, o sistema Seeking, hiperativado enquanto o indivíduo está sonhando. Existe especificamente a tentativa da preservação de um sonho. Se você está, por exemplo, dormindo e você está tentando consolidar uma memória e não consegue, o sonho, as imagens que vêm à tona, faz com que você continue dormindo e esse processo de consolidação de memória continue sendo repetido, continue havendo uma tentativa, tá? Depois falaremos sobre os tipos de memórias. Então, a gente entendeu ali os componentes, a consolidação, a reconsolidação, a neuropsicanálise, as estruturas freudianas. E aí, quais são os tipos de memórias que existem, Eduardo? Vamos falar aí dos três principais tipos de memória que as pessoas debatem, falam tanto na psicologia, na TCC, eles utilizam muito a cognitivo para trabalhar esse viés da memória. Mas vamos falar esses tipos de memória de uma forma clara, sempre didática. Vocês vão assustar um pouco com o gráfico que eu montei, mas eu vou explicar de uma forma que vocês vão olhar e vão saber o que esse gráfico significa. Depois falaremos sobre a homeostase, que é fundamental para a neuropsicanálise. Gente, nós trabalhamos na neuropsicanálise fundamentado através dos afetos, mas sempre mensurando a melhora, o progresso dessa terapia, o progresso desse tratamento, a evidência de que esse tratamento está funcionando a partir especificamente da homeostase do paciente. O que é homeostase? Eu já falei em outras aulas para vocês o que é homeostase. Isso é uma definição, uma clareza que vocês precisam ter. O que é homeostase? Eu preciso tanto saber o que é homeostase, como eu preciso saber explicar para o paciente o que é homeostase. Tá? Nesse ponto de vista emocional, psicológico, e não somente a homeostase que a maior parte das pessoas conhecem, que é essa biológica, fisiológica, que é a ideia de ter uma determinada temperatura, uma determinada quantidade de glicose. E por último, então, chegamos à conclusão que eu faço o fechamento de tudo que a gente fez aqui, possivelmente já abrindo alguns questionamentos, algum campo para a gente pensar na próxima aula. E depois eu abro o tempo ali para vocês trazerem questionamentos, complementos, aquilo que vocês quiserem comentar sobre a aula. Tá ok? Então vamos lá. Bom, o objetivo específico então dessa aula é que vocês tenham um conhecimento não somente do que é uma memória, do que é um processo de memória, mas que vocês entendam, em especial, o que é memória dentro da psicanálise, o que é memória fundamentado por esse diálogo, esse campo de intersecção entre a psicanálise e a neurociência afetiva. Se vocês tiverem essa clareza de que, para nós, enquanto psicanalistas, neuropsicanalistas, é isso que significa memória. E não é uma ideia de memória teorizada, não é uma teoria que a gente criou do nada. Isso tem uma fundamentação científica gigantesca. Aliás, tudo que eu tenho trago para vocês aqui até agora tem fundamentação científica. Vocês conseguem comprovar isso lá nos PDFs, nas referências que eu trago. Não é uma teoria, não é algo que o Eduardo pensou, tá? Isso está fundamentado, requer bastante tempo, dedicação para eu fundamentar aqui uma aula, montar essa aula para vocês e trazer ela de uma forma que se torne clara e que pareça muito fácil de entender, muito fácil de montar. Mas requer um tempo bastante grande para montar essa aula. Então, a ideia é que vocês consigam integrar o conhecimento da neurociência, do que é especificamente uma memória, à luz
desse saber psicanalítico, tá? É isso que fundamenta o nosso trabalho aqui. Se a gente conseguir entender o que que é essa memória, como que ela se manifesta, como que a gente acessa, como que a gente ajuda o paciente a consolidar, como que a gente ajuda o paciente a resgatar e depois reconsolidar essa memória, eu posso garantir para vocês que o método de tratamento de vocês, com qualquer que seja a demanda no setting analítico, vai ser muito significativa. Então, essa de todas as aulas também é uma das aulas mais importantes, como a segunda, para a gente fundamentar já a prática. Isso que não é uma aula muito teórica, é uma aula mais prática de como funciona, como o paciente vai manifestar, como o paciente vai trazer aquilo para vocês, tá? Então, prestem bastante atenção a esse conteúdo. Como sempre, vocês vão receber o PDF, tá, de aprofundamento e vão receber também esse slide, mas se quiserem fazer uma anotaçãozinha ou outra, fiquem à vontade para fazer isso. Primeiramente, falando então da definição de memória, né, o que que significa uma memória. E aí existe, como eu disse, uma definição operacional, tá? Uma definição operacional é que todos os teóricos, pesquisadores de neurociência entendem que entendem que memória significa exatamente isso. É uma capacidade do nosso aparelho psíquico, do nosso cérebro, em codificar, ou seja, ele coloca um código porque ele precisa acessar essa memória. É como se você tem uma prateleira gigantesca ou você tem lá uma pasta, é verdade. Você tem uma pasta aqui no computador e nessa pasta você tem lá vários arquivos e cada arquivo dentro dessa pasta tem um nome. Tem uma forma que você vai pesquisar e vai encontrar essa pasta lá dentro. Isso é um código. É algo que você consegue trazer à tona. O nosso código social, por assim dizer, é o CPF. O nosso CPF é um código, né? Um código de registro. Você coloca o CPF da pessoa, você sabe a data de nascimento da pessoa, sabe a naturalidade da pessoa, sabe o histórico da pessoa. Então, isso é um código. E o cérebro faz isso, né? Essa nuvem gigantesca que nós temos, ela precisa colocar um código para quando eu quiser acessar exatamente aquela memória, ela possa vir à tona através desse código que o cérebro criou especificamente para ela. Depois ele faz um armazenamento. E aí a gente está falando de armazenamento, significa que existem várias estruturas, várias localidades que essa memória vai ser armazenada. O local, o HD, a pasta que você vai colocar aquele arquivo, no exemplo anterior que eu estou falando, dentro do seu computador, vai depender do tipo de memória, do tipo de material. Você usa com frequência, não usa com frequência, é algo complexo, não é algo complexo. Passou muito tempo aprendendo aquilo, consolidando aquilo, ou não fez uma única vez na vida. Foi uma experiência negativa, foi uma experiência positiva. O peso emocional das memórias facilitam se essas memórias vão ser codificadas de uma forma fácil de acessar ou se vão ser, de certa forma, implícitas, uma memória que você não vai conseguir acessar, tá? Depois é o processo de recuperar, então, essas informações. A todo tempo nós recuperamos informações, mesmo aquelas memórias que estão lá no que o Freud vai chamar de inconsciente nesse porão, essas memórias são o tempo todo resgatadas, elas são o tempo todo trago à tona. Não trago a nossa consciência, não são trazidas de maneira que, nossa, eu estou pensando exatamente o que aconteceu aos meus 2 anos de idade, por que que eu sou dessa forma, por que que eu sou extremamente grudado. Possivelmente você nunca vai lembrar dessa memória. Você nunca vai lembrar desse fato, porque ela não é a memória que você consiga acessar dessa forma. Mas a repetição, o comportamento, a encenação, a manifestação dessa memória, ela acontece a todo instante. Ela acontece de forma automática. Um exemplo dessa memória que você traz à tona, mas não precisa conscientemente pensar sobre ela, porque ela não vem para a consciência, ela só vem para execução, é, por exemplo, pegar uma colher. Uma colher, eu vou comer alguma coisa, eu pego um garfo. Como que você aprendeu? Você lembra exatamente o momento em que você aprendeu a usar um garfo, usar uma faca, usar uma colher? Você lembra exatamente o momento que você aprendeu que colocar a mão no trinco e baixar esse trinco vai abrir essa porta? Aprendeu especificamente como que, por exemplo, dirige um carro, isso são memórias automatizadas. Conscientemente, eu não preciso trazer isso para a consciência para eu executar. Essa memória ela só vem à tona como um mecanismo de sobrevivência. E aí imagina que se toda memória você tivesse que trazer a consciência. Tudo que você vai fazer, desde as palavras que eu estou verbalizando para vocês, desde pegar um copo de água, tomar uma taça de vinho, alguma coisa, eu precisasse levar isso à consciência. Bom, eu estou com sede, o que que eu faço agora que eu estou com sede? E aí a memória vai ter que trabalhar, vamos ver o que que a gente precisa fazer para eu poder saber que eu tenho que tomar água. Então, se eu sinto sede, a ideia de que a água vai suprir a minha sede, isso é automático, está automatizado, não preciso pensar, eu só executo aquilo, tá? Então,
A definição operacional de memória dos pesquisadores neurocientíficos é o cérebro fazendo uma codificação, ou seja, uma organização dessas memórias, armazenando essas memórias em diferentes localidades e estruturas, e depois tendo uma possibilidade de recuperar aquela memória sempre que é necessário, sempre que tem uma necessidade, tá bom? E aí existe uma fundamentação, tá? Se essa definição de memória é uma codificação, é um armazenamento e é uma recuperação dessa memória, para que serve essa memória? Ela tem uma fundamentação, ela tem uma função primordial, que é o aprendizado. A gente precisa aprender todas as coisas. A forma que vocês vê aquele link lá para entrar no Zoom e assistir a aula, que lá vocês clicam e vão automático. Vocês não pensam como a primeira vez que vocês usaram o Zoom da vida, tem o link aqui, o que que eu faço com esse link? Né? Isso não está automatizado, você clica lá e já vem direto para cá. Isso é um aprendizado, e vocês só aprendem isso à medida que vocês executam, repete, porque essa memória vai ser armazenada lá, tá? Serve também para adaptação, a gente se adapta ao ambiente em que a gente vive e à construção da nossa própria identidade pessoal, que está fundamentado lá naquilo que é tão caro para a psicanálise, que é a primeira infância. Na primeira infância são as memórias mais significativas da nossa vida, tanto do ponto de vista positivo como negativo, como são as memórias que mais vão influenciar o nosso comportamento na vida adulta. Não o acaso também são as memórias que nós temos mais dificuldade de acessar, as memórias que nós temos mais dificuldade de trazer à tona, de fazer esse processo de recuperação. Então, vamos pensar um pouquinho na pergunta que eu trouxe no nosso índice, do que sofrem as nossas histéricas, né? O que que essas histéricas sentem, o que que passa na cabeça dessas histéricas, o que que levam essas histéricas a ter um sintoma, a apresentar um choro, a ter uma dificuldade de conviver, uma dificuldade de se relacionar. Da onde parte essa dificuldade que elas apresentam? Essa é uma pergunta fundamental para a psicanálise clássica. E aí o que a gente diz especificamente é que as nossas histéricas, o Freud falando, as nossas histéricas, elas sofrem principalmente elas sofrem, e aí isso é muito importante, tá? As histéricas, eu estou usando a histérica como exemplo, mas eu posso usar qualquer paciente que chega no nosso set analítico, qualquer paciente que busca um processo terapêutico, qualquer paciente que vai a um hospital buscar um médico, qualquer pessoa que toma um medicamento para dor de cabeça. Essas pessoas, assim como as histéricas, sofrem conscientemente, ou seja, isso passa pela consciência. Por que que precisa vir a consciência e eu só não posso executar? Porque vir a consciência eu venho à consciência, se manifesto, e aí significa que eu preciso realizar um trabalho, eu preciso encontrar uma solução para aquilo, para aquela demanda que veio à minha consciência. E aí, dessa forma, as histéricas sofrem, então, consciente, ou seja, elas sabem que elas estão sofrendo, basicamente, de reminiscências inconscientes. Ou seja, sofrem de memórias, de ruminações, de pequenas experiências, fragmentos, resquícios de memórias lá do seu passado que elas não conseguem lembrar. Então, o sofrer, ele é consciente, a gente sabe que está sofrendo, a gente é consciente da dor. O médico pergunta onde está doendo, se o analisando chega no set terapêutico, o que você está sentindo? Sinto sofrimento. É a ideia de que isso já desafia um pouco a ideia da psicanálise clássica, que ela tem uma ênfase de o fundamento ou o papel primordial da psicanálise clássica é tornar aquilo que é inconsciente consciente. Quando aquilo que está lá no inconsciente sobe para essa consciência, o paciente melhora, diminui esse conflito, então ele tem uma perda desses sintomas. E a verdade não, a gente não precisa tornar o inconsciente consciente, porque na verdade o paciente já é consciente, ele já sabe o que ele está sentindo. Ele já sente aquela dor, ele já sente aquele medo, já sente aquela ansiedade, aquela tristeza, aquela depressão, aquela raiva. Ele já sente, o sentimento é consciente. O que ele não sabe é o que está causando aquilo, o que está causando esse sintoma, o que está causando essa dor, o que está causando esse medo, essa raiva. É isso que o paciente não se lembra. E a neurociência, concordando com Freud, está dizendo, lá nessa memória, nesse inconsciente, existe também uma memória, existe um aprendizado, algum resquício, uma reminiscência que está vindo à tona. Ela está se manifestando. Se ela está se manifestando, ela não é inconsciente. Essa manifestação não é inconsciente. Esse id não é inconsciente. E aqui é um choque, porque na neuropsicanálise nós temos uma distorção, porque nós comprovamos à luz da neurociência que o ego
ao contrário do que o Freud falava, ele não é consciente. Em sua maior parte, o ego é inconsciente. Já o id, que o Freud falava que é, de certa forma, inconsciente, ele é consciente. O id não é inconsciente, o id é consciente. Porque se ele não fosse consciente, a gente não sentia. Se ele não fosse consciente, a gente não sofria. Se ele não fosse consciente, a gente não tinha sintomas. Se ele não fosse consciente, a gente não buscaria um terapeuta. Se ele não fosse consciente, a gente não buscaria um analista. Então, o id é consciente por causa disso. A manifestação, o sintoma, o sofrimento que ele causa é consciente. E é exatamente que ele é consciente que o paciente chega para nós e diz: Doutor, eu estou sentindo isso. Você consegue me ajudar a parar de sentir isso? Você consegue resolver isso? Se fosse consciente, o paciente chegaria: Doutor, eu estou inconsciente de alguma coisa. Eu estou inconsciente daquilo, eu estou inconsciente disso. É isso que o paciente falava, mas o paciente não fala isso. Ele fala, ele traz nome, ele nomeia o sentimento dele. E esse sentimento, ele só deriva especificamente dessa estrutura que o Freud chamou de id, tá? Então, a ideia que é, as nossas histéricas, assim como os nossos pacientes trazendo para a atualidade, eles sofrem principalmente, conscientemente, de memórias, eles sofrem de sentimentos, eles sofrem de derivações, de certa forma, do seu passado que causam sintomas neles. Se eles não sabem exatamente, especificamente, o que aconteceu aos 2 anos que fazem eles ter esse sintoma, é possível, e de verdade, escutem isso, é possível que vocês nunca acessem essa memória dos 2 anos de idade. É possível que numa livre associação da vida, numa interpretação dos sonhos, nos xistes, nos atos falhos, vocês nunca consigam acessar esse conteúdo, ele nunca vem à tona. Porque esse conteúdo, ele não sobe para a consciência, e para eu conseguir verbalizar alguma coisa, isso precisa estar no pré-consciente ou no consciente. Se isso não está no pré-consciente ou no consciente, eu não consigo verbalizar. Porque para verbalizar uma coisa, eu preciso usar o córtex pré-frontal. Se essa memória ela não está armazenada no córtex, eu não consigo verbalizar, o córtex não faz uso dela. Ele só executa. É o corpo que faz uso. Tá? Então, a ideia de que eu não preciso. Na verdade, a neuropsicanálise, a gente nem precisa acessar os 2 anos da vida do paciente para saber do que ele está sofrendo, para saber o sintoma dele. Porque é consciente, a gente vai trabalhar aquilo que é consciente, não a memória em específico. Tá bom? Então, entendam isso. Os nossos pacientes sofrem conscientemente de reminiscência, que são memórias inconscientes, memórias que não vêm à tona, memórias que o paciente não sabe o que aconteceu. Guardem essa informação. Vamos falar agora especificamente para a gente fechar essa ideia dos componentes da memória. Lembre que eu falo que existe a composição de alguma coisa. Se eu vou, por exemplo, fazer um bolo eu vou precisar da massa, eu vou precisar do leite, eu vou precisar do trigo e assim sucessivamente. Então, existe o material separado que compõe o todo que vai montar o bolo, né? E aí a memória é a mesma coisa. A memória não é uma única coisa. Ela é um componente de várias experiências, de vários acontecimentos, de processos diferentes que envolvem bioquímica, tempo e estruturas diferentes, tá? Mas uma memória, especificamente, ela é composta por 3 componentes que a gente compreende hoje a partir da neurociência. Esse primeiro componente é que uma memória ela tem uma codificação. Lembra uma codificação, um código que eu falei, uma nomeação que você dá para uma pasta que você vai colocar no pendrive, que você vai colocar no computador, e depois você precisa lembrar daquela pasta, precisa lembrar daquele arquivo, e para lembrar daquele arquivo você vai lembrar pelo nome, o nome que você deu a ele, nomeou ele. Então isso é uma codificação. O cérebro tem sua própria codificação, tá? O cérebro não usa as nossas codificações ali, o nome, etc. O cérebro usa as suas codificações para conseguir trazer essa memória, recuperar essa memória, poder armazenar ela na localidade que ela tem a sua importância. Eu preciso acessar sempre, preciso acessar de vez em quando, é uma memória positiva, negativa, é uma memória que me provém de uma ameaça, o momento que eu sofri uma ameaça, é uma memória que me provém de um momento de felicidade, é uma memória que provém de um trauma. Qual que é a qualidade dessa memória? E aí o cérebro vai pegar, então, essas memórias especificamente, uma memória sensorial, etc., armazenar essa memória de uma forma que ele consiga lembrar. E aí a gente poderia pensar, por exemplo, na questão do trauma. Quando um paciente está num consultório, numa palestra, sei lá, etc., e aí ela tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, ela tem uma fobia, um pânico, não necessariamente não existe uma ameaça para aquela paciente, ou às vezes, né, pode até não existir,
mas o que a paciente consegue recuperar dessa memória de trauma, do abuso, da violência, não é a memória total. Não é exatamente a mesma cena, a mesma pessoa, o mesmo gesto, o mesmo acontecimento. A memória que ela consegue recuperar são traços de memórias, lembras? Menêmicos, ou seja, pequenos traços, vesquícios, coisas que apontam para aquela memória. É uma cor, é um comportamento, é uma aparência, é um tom de voz, é uma sala, é a decoração, a ornamentação, é a repetição. Então, um pequeno traço dessa memória que vem à tona já desencadeia aquele trauma, porque daí o trauma ativa toda a memória que está lá armazenada, tá? Então, os pacientes não precisam lembrar exatamente do fato. O sintoma já fala e comprova aquele fato. Então, o cérebro pega essa memória lá, que foi um evento muito legal, e codifica essa memória como positiva. Ah, essa memória aqui está referente à família. Para quem assistiu o filme Divertidamente, lá tem as categorias de memória que, né, a alegria vai colocando ali, essa memória de cá, essa memória de cá, dos 16, amizade, família, etc. Isso é uma espécie de codificação. Quando eu quiser acessar, eu vou lá e sei que está organizado, tá? O armazenamento. O armazenamento é a retenção dessa memória, ou seja, vocês estão assistindo essa aula aqui. O que eu estou explicando em cada slide desse aqui, possa ser que venha à tona quando vocês estiverem atendendo o paciente que apresentem, por exemplo, uma questão de Alzheimer, que apresentem, por exemplo, uma crise de ansiedade para vocês. Por quê? Porque vocês vão recuperar, essa memória está armazenada. O que eu preciso para recuperar essa memória? O que eu preciso para trazer aquele conhecimento à tona? Algumas pessoas, para armazenar, codificar essa memória, elas vão precisar assistir essa aula 2, 3 ou 4 vezes. Outras pessoas que às vezes estão fazendo alguma coisa e ao mesmo tempo ouvindo a aula ou assistindo a aula, fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, elas terão mais dificuldade de certa forma, armazenar essa memória. Colocar ela na gavetinha certa, colocar ela na estrutura, na prateleira certa. Se essa memória não está organizada lá no lugar certinho, na parede certinha, etc., para eu recuperar ela é mais difícil, tá? Fazer esse armazenamento, essa consolidação que eu falo para vocês da memória, se torna mais difícil. Lembrando que esse armazenamento ele vai derivar para duas bifurcações. Ou essa memória que eu estou aprendendo sobre a aula, ela vai para uma memória de longo prazo, ou ela vai para uma memória de curto prazo. Uma memória de curto prazo é, consigo lembrar, acabei de estudar essa aula, estou aqui apresentando essa aula. Uma memória de longo prazo, peraí, deixa eu lembrar exatamente com quem eu passei e onde eu passei e com quem eu estava no ano passado, no meu aniversário. E aí você precisa de um tempo para lembrar isso, não precisa? Você precisa retornar lá atrás, lembrar especificamente para recuperar essa memória. Isso é uma memória de longo prazo, mas essa memória de longo prazo, ela também tem uma bifurcação. Eu tenho a memória de longo prazo que eu consigo recuperar, eu consigo trazer à tona, que é a questão da recuperação, eu consigo acessar essa memória através do hipocampo e fazer com que o hipocampo traga essa memória para a minha consciência, para a minha memória de trabalho. Mas existem outra grande quantidade, a maior parte dessas memórias que eu não consigo recuperar. Elas estão armazenadas, Eduardo? Sim, elas estão armazenadas. Elas estão codificadas? Sim, elas estão codificadas. Mas o cérebro não consegue recuperar essas memórias, não consegue trazer elas à tona. Mesmo através da livre associação, Eduardo, mesmo através da livre associação. 30, 40, 50 anos fazendo análise, você não vai conseguir acessar certas memórias. Podem perceber isso. Geralmente, quando você está, sei lá, um ano, 2 anos com um paciente falando fazendo análise, o que não é muito incomum, o paciente não fala mais do seu passado, ele não fala mais dos seus 2, 3 anos de idade. O analista não está mais tentando acessar aquela memória, está falando do presente. Está falando o que aconteceu ontem, o que aconteceu na semana passada, etc. É isso que o analista faz. É esse papel, porque as memórias lá não são mais acessadas, tá? Então, a ideia é que essas memórias, existem as memórias então que eu consigo de longo prazo buscar, trazer à tona e falar sobre elas. Agora, existem memórias de longo prazo que estão armazenadas, trancadas e eu não consigo acessar. Essas memórias vão bater lá no que o Freud falou de inconsciente, tá? Mas ele é tão inconsciente que ele não se manifesta dessa forma, tá? Através da livre associação, dos sonhos, dos xistes e assim sucessivamente. Então, existem memórias que o paciente vai conseguir recuperar e existem memórias que o paciente não vai conseguir recuperar. A boa ideia para o nosso tratamento em neuropsicanálise é que nós não precisamos que o paciente lembre da memória do evento específico para trabalhar o seu trauma, para trabalhar a sua demanda, a sua ansiedade, a sua raiva, etc. A gente não precisa. Por quê? Porque o sofrimento do paciente já é consciente.
O sofrimento dele já fala do que ele está sofrendo. Se o sofrimento do paciente fosse inconsciente, aí sim teria trabalho para a gente acessar isso com esse paciente. Mas não, o sofrimento do que ele sofre é consciente. A gente precisa trabalhar o que ele está sofrendo, tá bom? Acho que deu para dar uma clareada. Fiquem tranquilos que a gente vai mergulhar ainda mais nesses tipos de memórias, tá? Que é só uma passagem rápida. Ah, e aí, falando sobre, então, a famosa consolidação de memória, acredito que a maior parte de vocês já ouviu falar sobre consolidação de memória em algum lugar, né? Consolidar a memória, consolidar aprendizado, que eu falo muito, consolidar o conteúdo da aula que a gente está estudando aqui. Para vocês saberem um breve histórico disso, até o final do ano de 1990, ali, etc., aproximando no início dos anos 2000, a neurociência tinha uma visão que ela defendeu por muito tempo e que todos os profissionais de saúde mental, todos os psiquiatras, todos os neurocientistas defendiam e acreditavam piamente nessa informação, que era a ideia de que quando uma memória ela é consolidada, ou seja, quando ela passa pelo processo de codificação, passa pelo processo de armazenamento e passa pelo processo lá de recuperação, etc., a gente não consegue mais mexer com essa memória. Essa memória não vem mais à tona. Ou seja, a gente não consegue mais trazer essa memória, mexer nessa memória e depois guardar ela de novo. Isso não é possível. Até então era isso que se acreditava. Então, se em um determinado momento você teve uma experiência lá na infância em que você foi agredido, por exemplo, pelo seu pai, e aí você passou a ter medo do seu pai, para sempre você vai ter medo do seu pai. E essa memória ela nunca vai ser alterada. Esse evento ele nunca vai ser modificado, vai estar sempre lá guardado. Se está guardado, armazenado, ele se manifesta de alguma coisa, não de forma inconsciente, mas continua se manifestando, tá? Para a gente usar uma linguagem bem atual, imagina que você tem um arquivo e aí você um documento do Word, e aí você editou esse documento, escreveu lá o seu textinho no Word e colocou esse documento no pendrive. Uma vez que essa pasta está armazenada, salva no pendrive, esse arquivo, você não consegue mais abrir esse arquivo no Word, editar e salvar novamente. Por quê? Porque ele já está no pendrive, ele já está guardado. Então a gente só consegue abrir a pasta uma única vez para editar ela. A gente não consegue mais abrir essa pasta para poder fazer alguma alteração no documento, tá? É como se não é um arquivo que foi salvo em formato documento, foi salvo em formato PDF. Sendo salvo em PDF, você não consegue alterar, você só consegue ler, você só consegue ver o que está inscrito lá, tá? A linguagem da atualidade seria essa. Então, isso era o que se acreditava. Então, todas as memórias que você viveu, todas as experiências que você teve, elas são um processo definitivo, eles são únicos, tá? Está associado especificamente ao que você vai ser, a como você vai se comportar, mas nunca vai se alterar. Então, todas as vezes que nós consolidamos uma memória, se constrói ou nasce de certa forma, desenvolve um caminho neuronal, ou seja, uma ligação, como se fosse uma fiação que leva essa informação daqui para lá. Quando você construiu essa informação, nunca mais ela será desfeita, você não conseguirá mais alterar essa fiação. Não há eletricista que entre no seu cérebro e faça esse fio vir para mais um lado. Não tem como, é somente daqui para cá, tá? Então é uma repetição. Então, imagina o impacto disso para o processo terapêutico. Imagina o impacto disso para a teoria psicanalítica há 100 anos atrás, porque a gente está falando aqui até o final dos anos 2000, até o final dos anos de 1990 e no início dos anos 2000. Então, para vocês terem uma ideia, 1990, Freud morreu em 1939, isso era uma coisa assim que se consolidou. E aí a psicanálise sofreu um rechaçamento muito grande, porque até então a psicanálise dominava muito a área da psiquiatria, do DSM, etc. Mas a partir desse momento, e não somente isso, foi dois refutamentos. O primeiro refutamento que foi apresentado por um cara chamado Robson foi que ele disse que os sonhos são meros resquícios do sono REM. Os sonhos não têm nenhuma função. Os sonhos eles só acontecem por acontecer. E aí, quando o Robson diz isso, o Robson fez uma votação no seminário. Ele falou assim: então, a partir das informações, das evidências que eu apresentei, e notem que o Robson estava fazendo esse estudo, esse experimento apenas com gatos e ratos. Ele não usou pessoas. Então, ele fazia uma pequena lesão objetiva específica na estrutura lá que causa o sono REM. Quando o sono REM parava, especificamente esse paciente não tinha mais sonho.
E aí, então, isso fala assim, então, se isso é uma evidência, a gente entende que, de fato, os sonhos não têm nenhum papel. O sonho é apenas um subacontecimento do sono REM. E aí ele propôs, então, para a Associação de Psiquiatria, se a psicanálise deveria continuar sendo validada como método terapêutico, etc. Muitos psicanalistas médicos clínicos faziam psicanálise, e aí eles votaram, a maioria votou que não, que a teoria freudiana não tinha mais fundamentação. Então a psicanálise caiu, né, em popularidade, dizendo que as pessoas estavam enganando as pessoas, trabalhando sonhos, sendo que os sonhos não faziam nada. E aí o Mark Somos, então, vai estudar isso, os sonhos, mas não com gatos e ratos. O Mark Somos fala, não dá para eu estudar os sonhos com gato e rato, como o Robson fez, porque os sonhos, e especificamente o sono REM, eles são objetivos que o paciente precisa falar. Eu estava sonhando ou eu não estava sonhando. Depois que eu tive uma lesão no sono REM e o sono REM parou, ele foi retirado, ficou ausente, o paciente ainda consegue sonhar ou não. Mas isso você não obtém esse relato de animal, de gato, de rato. Você precisa fazer isso com o humano. Só que esse estudo do Mark Somos levou cerca de 10 anos. 10 anos especificamente porque ele não foi lá e fez uma lesão especificamente aonde acontece o sono REM de humano. Não, ele esperou que a natureza trouxesse esse processo. Então, pacientes que apresentavam lesões por acidente, etc., nessa região específica e não tinham mais o sono REM, continuavam sonhando. Ele estudou 361 pacientes. E a maior parte desses pacientes não apresentavam mais o sono REM, mas continuavam tendo sonho. E aí isso trouxe, então, uma dissociação, que então o sono REM não está associado ao sonho. O paciente pode ter o sono REM e não ter sonho, como pode ter o sonho e não ter o sono REM. O processo são independentes, né? Então houve essa dupla confirmação através dos estudos do Mark Somos e aí de novo todos os olhares se voltaram para a psicanálise. Nossa, o Freud estava certo, porque não somente se confirmou isso que são independentes um do outro, como comprovou que quando você está sonhando, a estrutura do seu cérebro que mais se ativa é uma estruturinha chamada lá o sistema de recompensa ou o sistema SIC. Então, quando você está sonhando, existe uma liberação gigantesca de dopamina no seu cérebro. É a região que mais se acende, é a região que mais está iluminada. O córtex pré-frontal, ele está desligado, ele não tem atividade. E aí, nesse sentido, que entendeu, então, de fato, não só os sonhos têm um papel fundamental, como os sonhos são a realização de um desejo, como Freud falou. Eles, de certa forma, fazem o indivíduo ter prazer enquanto sonha. O indivíduo aprende, consolida a memória e o indivíduo, consequentemente, também está preservando a qualidade do seu sono porque ele está sonhando. Então, houve essa dupla confirmação, né, da psicanálise freudiana. E foi aí que o Mark Sommel disse que os neurocientistas deviam um grande pedido de desculpa para o Freud, especificamente tanto pelo sonho, como pela ideia dele preservar o nosso sono e, consequentemente, também ainda ser, de certa forma, fantasiosa uma realização de um desejo, tá? Isso foi o que a gente conseguiu comprovar. E olha que interessante. Então, aí depois disso, lá houve essa quebra, etc. Aí, em 1990 se comprova que não, peraí, de fato, aquilo que o Freud falou que dá para a gente acessar as memórias inconscientes, dá para acessar. No final dos anos 1990 ao 2000, conseguiram comprovar. Então, a gente consegue acessar, sim, essas memórias. E aí começou a se diluir as possibilidades gigantescas de como que se acessava essa memória, tá? E a proposta do Freud naquela época é a gente pode colocar o paciente, sentar o paciente e falar para ele conversar, falar tudo que lhe vem à mente sem nenhum poder, sem nenhum pudor, sem nenhum tipo de repressão. À medida que o paciente começa a falar, ele vai acessar essas memórias inconscientes. Outra forma, os sonhos, outra forma, o ato falho, outra forma, os xistes, e assim sucessivamente. Nesse entender, então, Freud criou o método da psicanálise de acessar essas memórias, mas para ele sim, a gente consegue acessar essas memórias, tá? A gente consegue acessar essas memórias e codificar, modificar, alterar essas memórias para o paciente sofrer menos por causa delas. E aí, a partir daí, então, né, começaram de novo a ter um olhar para a psicanálise. E quem fez isso comprovou que o Freud realmente estava certo quando ele disse que é possível não somente acessar essas memórias, como modificar essas memórias, foi um dos neurocientistas mais proeminentes da atualidade, que é o Joseph Ledoux, e o aluno dele, que é o Karim Ned. Esses dois neurocientistas, né, então foram estudar as memórias, como que começa uma memória, dá para recuperar, não dá para recuperar. E o que eles conseguiram comprovar é que sim,
nós não somente conseguimos acessar aquelas memórias, como Freud falou que a gente consegue acessar, como a gente consegue, então, metaforicamente, abrir aquele arquivo que eu falei, editar o documento e depois salvar esse documento novamente na mesma pasta, no mesmo lugar, tá? E aí o que o Ledoux comprovou foi, você vai lá, busca uma memória, um trauma, um acontecimento. Claro que o método de como você acessa essa memória, o método de como você vai buscar, recupera essa memória, varia de abordagem terapêutica. A proposta do Freud era uma delas, a maior delas, a livre associação. Mas está comprovado que sim, nós não só consolidamos memória quando nós conseguimos acessar uma memória, modificar a experiência, o relacionamento do paciente em relação àquela memória, aquele evento, e depois consolidar ou reconsolidar essa memória novamente. Quando essa memória é reconsolidada, significa que aquela memória foi alterada, ela já não é mais a mesma. Como consequência, o paciente pode sim sofrer muito menos por causa de um evento, de um abuso que ele teve na infância, que ele teve em algum momento da vida dele. É possível fazer isso. Isso é uma confirmação gigantesca, né? A gente consegue acessar, e não só consegue acessar, como a gente consegue alterar, fazer uma alteração, uma modificação naquela memória, e depois a gente consegue salvar essa memória novamente, fazer uma reconsolidação dela, em que ela vai ser armazenada agora com esse conteúdo, essa experiência menos dolorosa, etc. Para a neuropsicanálise, esse processo acontece muito na transferência do analista como analisando. No momento do processo terapêutico, essa reconsolidação pode acontecer. Na repetição, que tem toda semana se encontrando com o terapeuta, falando daquela memória, falando daquele evento, a gente consegue modificar isso, tá? Então, basicamente, o que que faz a consolidação de memória? São três passos para você fazer. Eu tenho uma técnica, claro que é uma coisa minha, que eu estou desenvolvendo, que você busca a memória, você ativa essa memória. Quando você ativa essa memória, ela tem um prazo de 6 a 7 horas que ela fica em labiedade. A gente fala o estado de labiedade é que ela fica modificável. Então, geralmente, quando eu aplico essa técnica com os meus pacientes, eu aplico ela, mas eu só aplico ela à noite, porque o paciente vai ter um prazo de 6 e 7 horas e tudo que acontecer vai impactar na memória daquele paciente. Então, para mim, a qualidade do sono dele que vem depois dessa experiência é muito positiva. Tá? Então, você ativa essa memória, trabalha a experiência, a forma que o paciente está se conectando, experienciando aquela memória nesse espaço seguro com o terapeuta, depois você reconsolida essa memória e o paciente tende a sofrer muito menos, tá? Ok, ficou claro isso então desses processos da teoria do Freud, do que ele falou dos sonhos, da memória, o que significa memória, dá para a gente acessar lá muito atrás a gente já falava sobre isso e agora a neurociência comprova não só os sonhos, como comprova também que é possível a gente acessar essas memórias e de certa forma modificar essas memórias. E aí vamos então agora olhar para a memória, qual que é a fundamentação, para que serve a memória para nós enquanto aqui estudantes de neuropsicanálise, o que fundamenta isso, como que eu trabalho isso na clínica, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender, dada a anatomia do que a gente tem hoje como cérebro, é aonde se localiza, falando de estruturas de anatomia, essa memória de curto prazo, que é aquilo que conscientemente eu estou lembrando, verbalizando para vocês, que é o processo consciente, aonde se localiza, estaria localizada essa memória declarativa, que é uma memória de longo prazo, mais pré-consciente, que foi o exemplo que eu disse onde você estava, com quem você estava o ano passado, com quem você comemorou seu aniversário, tá? Isso é especificamente uma memória declarativa de longo prazo. Preciso de um tempo, preciso me concentrar, eu vou lá, recupero essa memória e trago ela à tona. Isso a gente chama de pré-consciente em neuropsicanálise. O consciente é a memória de curto prazo, tá? Depois, a memória não declarativa, que também é uma memória de longo prazo, mas essa memória compõe aquilo que o Freud chamou de inconsciente. Essa memória não declarativa é esse espaço, essa instância inconsciente que o indivíduo não consegue acessar, mas que ela continua modificando, alterando, causando sintomas, causando sofrimento, causando compulsão, causando vício e uma repetição constante no mesmo padrão, tá? Então, entendam isso. Se a gente está falando de memória de curto prazo, a gente está falando do córtex pré-frontal, especificamente essa região, e um pouco dessa região aqui, que é essa corzinha verde que vocês estão vendo. Então, essa cor amarela e o verde constitui, né, o nosso córtex pré-frontal, o nosso córtex parietal. Então, especificamente, isso estaria associado ao que o Freud chamou de consciente, que estaria localizado especificamente a memória consciente, aquilo que o paciente consegue
falar porque ele está, de certa forma, trazendo isso à tona, montando a aula, está vendo uma imagem, associando alguma coisa, ele consegue conscientemente falar sobre aquilo. Depois, a memória não declarativa, que seria o pré-consciente, está localizado nessas cores cinzas que vocês conseguem ver aí. Essas memórias aqui, tá, do pré-consciente não memória declarativa, significa que é a memória que eu acabei de falar, a memória lá, por exemplo, do aniversário que você comemorou, com quem você estava, onde você estava. Precisa de um tempo para você recuperar essa memória. Mas essa memória está armazenada ali tanto entre a região cortical como subcortical, tá? Ela está nessa região ali, você consegue acessar ela. Agora, se a gente está. Por isso que ela é pré-consciente. Por que que ela é pré? Ela não está aqui na consciência, mas se eu tiver um tempinho, um pouquinho de esforço, eu consigo buscar ela lá. Eu vou lá buscar essa memória. Eu lembro onde eu passei o meu aniversário do ano passado. Preciso parar um pouquinho, mas eu consigo lembrar isso, consigo trazer isso à tona, tá? Isso é o que está ali na ideia do pré-consciente freudiano, que é uma memória declarativa de longo prazo. Depois, a memória não declarativa, que vai constituir aquilo que o Freud chamou de inconsciente, já está dizendo, ela não é declarativa. Então, se ela não é declarativa, gente, significa que não é uma memória que tenha imagem, não é uma memória que tenha episódio, não é uma memória que tenha cor, não é uma memória que eu consiga relatar, verbalizar para o meu analista, para o meu terapeuta. Se eu não consigo analisar, falar para o meu terapeuta daquilo, eu vou passar 30, 40 anos na livre associação e não vou acessar essas memórias, porque elas não podem ser expressas através de palavras. Ou seja, esse inconsciente freudiano não pode ser acessado através da livre associação. Não é possível. E aí a gente vai, de certa forma, confrontar a ideia da cura pela fala. Talk and kill. Talk and kill é a cura pela fala, falar cura. Sim, de certa forma traz um bem-estar, mas se a gente está falando desse inconsciente freudiano, há uma limitação gigantesca. Eu vou mostrar para vocês, num gráfico mais adiante, o tamanho, a quantidade de memórias não declarativas que a gente não consegue falar sobre elas e a quantidade pequena, minúscula das memórias pré-conscientes e conscientes para vocês terem uma ideia. Quando os pacientes de vocês chegam na clínica, o que o paciente está fazendo é falando dessas memórias pré-conscientes, está falando da memória consciente. O paciente não está falando dessa memória não declarativa, ele não está falando dessa memória que está localizada ali naquelas coisinhas que eu coloquei de vermelho e roxo. Esse vermelho e roxo ali especificamente está localizado no tronco cerebral e no tronco cerebral superior. São regiões muito subcorticais, são memórias que eu não consigo acessar, eu não consigo falar sobre elas, mas são memórias que eu executo. São memórias que eu consigo executar, repetir, fazer de novo, sem conscientemente pensar sobre elas. A gente poderia dizer que o nosso cãozinho, o cachorro, ele tem memória não declarativa. Por quê? Porque ele tem tronco cerebral. Se ele tem tronco cerebral, significa que quando ele vê uma ameaça, automaticamente ele recua daquela ameaça. Ele não precisa pensar, falar sobre aquilo. Então, fazer terapia com o cachorrinho, que existe hoje, não é como fazer terapia com o ser humano. É só o comportamento do cachorro que vai falar do aprendizado dele. Esse aprendizado, essa consolidação de memória implícita dele é expressa pelo comportamento, pela repetição, e não especificamente pela fala. E o que a gente está tentando fazer é, na livre associação, fazer com que o cachorro fale sobre aquilo que ele aprendeu. Falar que o cachorro, com que o cachorro fale sobre aquilo que aconteceu na vida dele aos 2 anos de idade. Isso não é possível porque essa memória ela não é passível de verbalização. A gente não consegue falar sobre ela. A gente só executa, só faz uso, tá? É tão difícil que seria como eu dizer para você, me fala exatamente o dia, o momento, o evento específico em que você aprendeu que a sede mata, que a água mata a sede. Que quando você sente sede, beber água vai matar essa sede, vai fazer ela cessar. Uma pergunta que eu faço muito para os psicanalistas clássicos, quando eles debatem muito isso, é: então me conta, por exemplo, especificamente, como que o seu paciente resolveu o complexo de Édipo dele. Como que a sua paciente resolveu o complexo de Édipo dela? A gente não tem essa memória. A gente não tem essa clareza, a gente não sabe, a gente não tem essa resposta, mas a gente repete essa resposta o tempo todo. Eu vou repetir essa resposta, esse aprendizado, essa memória no meu relacionamento com o meu parceiro, no meu relacionamento com a minha parceira, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento com o amigo, com a própria sociedade e comigo mesmo. Tá? Essa repetição está lá. Se o seu paciente não consegue explicar para você por que que ele, como que ele resolveu o complexo de Édipo dele, não significa que ele não está repetindo. Ele está repetindo, ele só não sabe por quê, tá bom? E aí eu vou parafrasear, né, trazer aqui uma ideia de comparação
que vai tornar isso ainda mais claro, que é a ideia das memórias em neuropsicanálise, mas para isso a gente precisa dialogar com o aparelho psíquico freudiano. Não sei se a maioria de vocês já no curso de psicanálise já conseguiu uh, ver, ter a explicação do aparelho psíquico freudiano, tá? No meu primeiro curso de psicanálise que eu fiz, há uns bons anos atrás, eu aprendi a desenhar o aparelho, assim. Comecei a desenhar, daí eu esquecia, virava a folha e começava. Então, o aparelho hoje é uma coisa que eu sei desenhar de cor, que eu tive que aprender a desenhar esse aparelho, e é muito importante que vocês o saibam, porque ele é a base aqui. Então, para comprovar que nós não estamos refutando ou abandonando a teoria freudiana, a gente está apenas refinando essa teoria à luz das metodologias neurocientíficas. Olhem o grau de similaridade que existe entre o aparelho psíquico freudiano, anatomicamente, e o aparelho cérebro funcional que nós temos aqui hoje através da ressonância magnética, ultrassom por emissão de prótons e etc. Olha as cores, como elas se correlacionam, como elas têm a mesma função, como elas compartilham, entre aspas, a mesma localização, tá? Então, se a gente estivesse falando disso, assim, na ideia de memórias, o que eu estaria falando para vocês? O princípio da nossa realidade está ligado ao nosso pré-consciente e à nossa memória de curto prazo.